Bom, eu acabei de falar com vocês sobre timbre e agora eu vou falar sobre duas coisas que são bem importantes. Eu estava falando sobre superposição de onda, certo? E na superposição de onda, a gente começa a falar sobre formar harmônicos. Então, superposição de ondas, formar harmônicos. Para entendermos isso, inicialmente a gente tem que saber o que é uma onda estacionária. Que eu tentei desenhar super bonito para vocês e ficou, ó, especial. Então, quando duas ondas de mesmo comprimento de onda, ficou redundante, né? E mesma amplitude, propagando-se em um mesmo meio, se superpõem, então uma vai ficando sobre a outra, pode ocorrer a formação de um padrão de onda, denominado de onda estacionária, no qual aparecem regiões que praticamente não oscilam e regiões que oscilam com grande amplitude. Essas regiões denominadas de nó e ventre. Como que eu vou caracterizar? O que é o nó e o que é o ventre? Aonde não oscila é nó. Aonde oscila muito é ventre. Correspondem aos pontos que ocorrem superposição destrutiva, nó, e os pontos que ocorrem superposição construtiva, ventre. Então, se ela tinha, por exemplo, uma amplitude de A, a outra tem uma amplitude de A também. Lembra quando a gente viu superposição de onda? E aí eu falava assim, olha, se for construtiva, vai somar. Se for destrutiva, vai subtrair. Então, aqui, como é a onda com mesma amplitude, se for somar, você duplica a amplitude. E se a parte de subtrair, porque é destrutiva, é como se eu tivesse A menos A. A menos A dá 0. Então, eu tenho nó. O nó é um pontinho parado. O ventre é o ponto mais alto que eu tenho, com uma amplitude duplicada. Legal? E os pontos onde ocorreu a superposição construtiva, como mostra na figura. Então, aqui eu tenho a figura. O que eu quero que vocês saibam bem? Ventre, nó e nó. Ventre, nó, nó. Se a gente for olhar para o desenho, eu tenho como calcular lambda. Sim. Como que eu calculo lambda? Olha aqui comigo que isso daqui me deu um lambda. Eu vou pôr para cá. Peraí, deixa eu apagar o que eu já fiz. Aqui seria um lambda, certo? Mas na parte de acústica, eles gostam de dizer o quê? Olha, a distância entre dois ventres me dá meio lambda, meio comprimento de onda. Ok, guardamos. A distância entre dois nós me dá meio comprimento de onda. Certo? Dois ventres consecutivos oscilam em oposição de fase. O que isso quer dizer? Quer dizer que no momento que esse ventre estiver para cima, o outro ventre vai estar para cá. Ventre é crista, mas também é vale. Então, vou anotar isso para vocês. Nesse caso aqui, é crista. E no de baixo? Aqui. É vale. Certo? A distância entre os dois ventres ou entre dois nós consecutivos corresponde à metade do comprimento de onda. Sim, havíamos acabado de conversar sobre isso. Essa parte aqui é a parte que eu vou precisar de atenção, porque é a hora que vai entrar algumas regrinhas. Então, a gente está começando a falar sobre o que é uma onda estacionária. Para a gente entender a onda estacionária, é uma onda que é como se ela estivesse parada. É como se eu pegasse uma corda e eu começasse a mexer a corda. E aí eu seguro numa outra ponta e ela vai formando. Visualmente, isso é até bem fácil de vocês acharem. Isso ocorre mesmo. E aí a gente entende com a parte de onda estacionária, eu vou entender o que é harmônico. Ah, tá no primeiro harmônico, no segundo harmônico, que a gente já deve ter ouvido isso em algum momento sobre música e tudo mais. Bom, então, o que são as ondas estacionárias? São ondas que permanecem em posição constante em um intervalo de tempo arbitrário. Por que arbitrário? Porque eu posso deixar ela
lá naquela posição constante se mexendo por um determinado de tempo que eu quiser. Quando essas ondas se superpõem, há formação de interferência, que a interferência é no ventre construtiva e no nó destrutiva, certo? Então, aqui a gente vai e anota isso. Se vocês quiserem, é importante vocês irem anotando as informações. Então, de interferência, a gente tem a construtiva. Eu vou deixar o Vzinho, tá? E destrutiva. Que é o nó. Como é a mesma onda, amplitude duplica, amplitude zero. E aí, eu vou dividir para vocês em duas partes diferentes. Primeiro, eu vou explicar para vocês as ondas estacionárias em cordas sonoras. Depois, eu vou explicar isso para vocês em tubos sonoros. E tubo sonoro, a gente vai estudar também dois tipos de tubos. Tem o tubo aberto e tem o tubo fechado. Bom, primeiro, corda sonora. O que me importa para a corda e para o que eu vou estudar agora? Me importa a massa, então, me importa o comprimento. E aí, eu vou calcular a força. Comprimento em metro. Massa em quilograma. Se eu estiver falando de metro, se eu estiver falando de quilograma, eu sei necessariamente que a força é em Newton. Então, vou colocar aqui as nossas observações. Força em Newton. Massa em quilograma. Comprimento em metro. Certo? Produzindo-se uma onda transversal nessa corda, ela irá se propagar com uma velocidade v. Pode-se mostrar que essa velocidade é dada por v igual a raiz quadrada de força sobre μ. Quem é μ? Da onde apareceu μ na nossa vida? μ é a densidade linear da corda. Como assim? O que depende para minha densidade? Densidade a gente pode lembrar que é massa sobre volume. Só que aqui, como é a densidade linear da corda, o meu μ vai ser massa sobre um tal de Ezinho, que é o quê? A parte que tem a ver com a característica do material. Se eu pegar uma corda daquelas que a gente usa de pular, é diferente de uma corda de, por exemplo, da guitarra, uma corda de metal, uma corda de varal e por aí vai. Então, a expressão na qual μ é a densidade linear da corda é dado por μ é igual a m sobre e. No sistema internacional, a força deve ser medida em Newton, falei isso para vocês. A densidade linear em quilograma por metro. E a velocidade v em metros por segundo. Tá. Aqui a gente tem que ter salvo. Aqui a gente tem que ter salvo. Alessandra, cai bastante exercício que é entre essa fórmula de velocidade? Cai. Então, é para ser anotado. V é igual a raiz quadrada de força sobre μ. Agora, a gente vai ver os harmônicos que são formados na corda. Então, primeiro eu preparei vocês mostrando a corda, mostrando que é importante massa, comprimento e força. Mostrei que dá pra gente saber de onde vem a velocidade. E agora a gente vai ver o harmônico. O que é o harmônico? Quando uma corda sonora vibra, é estabelecido um conjunto de ondas estacionárias denominada harmônico, cujas frequências são múltiplos inteiros de menor frequência que a corda pode vibrar, denominada de frequência fundamental. Então, o que acontece? Eles começaram a ver que toda vez que vibrava com uma determinada frequência, ele começava a ter um certo desenho, certo? Então, o primeiro desenho é esse desenho aqui, que é um harmônico, que é o primeiro harmônico que eu tenho. O que é o primeiro harmônico? V é igual,
o comprimento de onda dele, como o que eu tenho aqui, se vocês olharem esse desenho, é como se fosse do nó até outro nó, certo? Distância entre dois nós é meio lambda. Então, se meio lambda tá dando o L, um lambda inteiro seria 2 vezes o comprimento dessa corda, certo? Ok. Agora, e o segundo harmônico? O segundo harmônico, eu tenho um ventre, outro ventre, posso guardar desse jeito, 2 ventres, ou eu tenho aqui nó com nó com nó, certo? Então, eu tenho lambda. Olhei para isso, eu já sei que eu tenho lambda. Deixa eu só trocar a cor. Eu já sei que eu tenho lambda. Agora o tamanho da minha corda tá me formando uma onda inteira. Então, olha quem tá aqui. O meu comprimento de onda é igual ao tamanho da corda. Se eu já sei disso, isso daqui é uma fórmula nova? Não. V é igual a lambda F. Então, para saber a frequência, o que ele está fazendo é jogando a frequência para um lado. Então, ele está fazendo assim. Vem comigo para a câmera documento, por favor, que eu vou mostrar para vocês o que ele está fazendo. Então, qual é a informação dele? Ele fala assim para vocês, olha, o lambda é igual ao L. E você sabe que V é igual a lambda F. Mas eu vou isolar essa frequência daqui. E aí vai ficar como? F, passo o lambda dividindo. V é igual a lambda, certo? Mas eu já sei que o lambda é o comprimento da minha corda. Então, eu vou trocar esse daqui aqui. E vou ter que a frequência é igual à velocidade sobre L. Isso daqui é o caso do segundo harmônico. E do primeiro harmônico, vocês lembram como que era? Bom, era 2 lambda para L, certo? E aí, o que que eu tinha? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou saber que F é igual a V sobre L sobre 2. Aqui, o que que eu faço? Eu acho engraçado que entre as coisas que eu vejo o aluno menos gostar é quando aparece fração. Fração não é para atrapalhar. Vocês guardem que mantenho o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, faz assim, faz 2 sobre L, certo? Então, aqui a gente tem primeiro harmônico, segundo harmônico. Bom, era para mostrar para vocês da onde estão vindo as fórmulas. E aí, voltando. Então, a gente começou a entender isso. A gente vai saber que, como que é o terceiro harmônico? O terceiro harmônico eu tenho, vamos contar. 1, 2, 3. Só de desenhar assim, eu já sei que eu tenho um comprimento de onda mais meio, certo? Então, o meu comprimento acaba sendo 2/3 do comprimento que eu tenho. Olha aqui o meu lambda. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa para calcular a frequência. Então, foi calculada a frequência para o primeiro harmônico, a frequência para o segundo harmônico, a frequência para o terceiro harmônico. E eu posso resumir isso para vocês. Como que eu resumo isso? Primeiro, o número de ventres vai ser igual ao número do harmônico. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 1 ventre, primeiro harmônico. 2 ventres, segundo harmônico. 3 ventres, terceiro harmônico. Bonitinho. Aí a gente tem 2 fórmulas. Porque essa matéria, que parece ser tão boazinha, gosta de fórmula também. Lambda, dependendo do harmônico que tenha, que sempre é um número inteiro, natural, positivo e tudo mais. Então, vai do 1, 2, 3 e por aí vai. É igual a 2 sobre N vezes o comprimento. Então, eu vou pegar aqui em qual harmônico tá e vou ter. Ok. E o F? F é o harmônico que ele está
vezes a velocidade dividido por 2L. Ou N vezes F1, que é a frequência fundamental. Enquanto vocês anotam essas fórmulas, a gente já volta.